Fala pessoal, aqui quem fala é o Caio. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa aula a gente vai trabalhar com alguns assuntos bem importantes para que você consiga acompanhar o resto do curso, para que você consiga acompanhar as nossas próximas aulas. Então, se você não tem conhecimento, nenhum conhecimento básico de Python, se você nunca trabalhou com Python, muito provavelmente você vai precisar sim dessa aula, tá? Mas antes da gente começar a nossa aula, é importante que você também tenha assistido a última aula que foi feita sobre a instalação do VS Code, porque nessa aula a gente vai estar utilizando um outro ambiente de programação. Na primeira aula a gente utilizou a IDE do Python, certo? Mas nessa aula a gente vai estar mudando para um ambiente que nos oferece um suporte melhor, um suporte maior na hora de a gente estar criando nossos códigos, tá bom? Então, se você não assistiu, volta aí, procura a nossa última aula sobre a instalação do VS Code, vai lá, assiste, instala o VS Code no seu computador e aí sim você vai poder estar acompanhando o que a gente vai estar fazendo aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, primeiramente, o que nós precisaremos entender no início dessa aula, a primeira coisa que nós precisaremos aprender aqui é sobre as variáveis. Se você já vem com um aprendizado de outras linguagens de programação, você já tem esse conhecimento prévio sobre o que são variáveis, certo? Mas para a galera que ainda não tem entendimento, para quem não tem um conhecimento a respeito de variáveis, vou dar uma explicação bem breve aqui, uma demonstração bem breve do que seriam as variáveis, tá? As variáveis, elas nada mais são do que um local na memória do computador, digamos assim, em que vai ficar armazenado a informação que você deseja. Quando você precisa armazenar uma informação em um lugar para você utilizar ela mais na frente, mais à frente lá no seu código, você vai armazenar essa informação dentro de uma variável. Então vamos aqui para o meu VS Code para a gente trabalhar um pouco essa questão das variáveis. Beleza, então estamos aqui no VS Code. Você abre aí o seu para você acompanhar, você fazer os seus testes também. E vamos lá entender melhor o que são as variáveis, né? Como eu disse, a variável ela é meio que um espaço na memória do seu computador que você abre para você armazenar uma informação. Mas na prática isso funciona da seguinte forma. Digamos que eu preciso armazenar o número 4. Né? Eu quero armazenar esse número 4, quero salvar ele em algum lugar para que mais na frente eu utilize ele para fazer alguma operação matemática, para fazer alguma coisa com ele. Tá? Como é que eu vou armazenar esse número? Como eu vou dizer para o meu código que eu quero que ele armazene esse número? Da seguinte maneira, a gente vai declarar uma variável e eu vou declarar uma variável aqui chamada num, de número, né? E o que é esse num? Esse num é simplesmente a variável que eu já falei, né? A declaração de uma variável aqui dentro de Python, você não precisa fazer nada mais do que você digitar o nome da variável. Então, se você quer declarar uma variável, você vai lá e você digita o nome dela, o nome que você deseja dar para ela, entendeu? Então, eu posso digitar aqui vários nomes, várias coisas e não tem problema nenhum, certo? Então, vamos lá para a gente armazenar a nossa informação na variável. Se você quer armazenar sua informação na variável, a única coisa que você precisa fazer é você utilizar o símbolo de igualdade. Então, você vai estar atribuindo uma informação, né, que seria tudo que vem depois do símbolo de igualdade, você vai estar atribuindo a sua variável. Então, eu disse que eu queria armazenar o número 4, certo? Então, vou colocar aqui o número 4 e o meu script ele já vai entender que eu estou armazenando o número 4 dentro da minha variável num. E mais na frente, se eu quiser utilizar na variável num, o VS Code aqui ele já entende automaticamente que isso é uma variável que eu estou utilizando, que eu estou querendo reutilizar para algum objetivo. E eu posso, mais na frente também, declarar outro valor para ela, atribuir outro valor para ela, como o número 6. Então, quando eu executar o meu script, inicialmente a minha variável vai estar valendo 4 e logo depois a minha variável vai estar valendo 6. Tá? Então, a gente vamos aqui fazer uma verificação utilizando um print, que a gente já aprendeu lá na primeira aula, como se faz, certo? E para a gente printar uma variável, printar o que está dentro de uma variável, basta você digitar o nome da variável, beleza? Então, a gente dá um print aqui, vamos dar um print aqui também, está a variável de novo. Ok. Então, deu um print aqui nos dois momentos, quando ela vale 4 e logo depois quando ela vale 6, e a gente vai verificar o que vai acontecer. Executamos nosso código e ela começa valendo 4, depois ela passa a valer 6, a minha variável. É a mesma variável, mas por eu ter utilizado, ter atribuído dois valores diferentes, em um momento ela vai valer 4 e no outro ela vai valer 6. Então, isso é o básico de uma variável, né? Isso é a essência das variáveis, digamos assim.
que é você pegar uma informação e armazenar no espaço da memória do computador, né? E essa informação, esse espaço, você vai atribuir um nome a ele para que dentro do seu script você possa trabalhar de forma mais fácil com essa informação, para que ela não se perca, né? Para que você saiba que informação você está querendo pegar, que informação você está querendo modificar. Então, você atribui um nome para esse espaço da memória do computador que vai ser armazenada a sua informação, tá bom? Então, agora que a gente entendeu o que são as variáveis, a gente aprendeu melhor o que são as variáveis e como armazenar uma informação numa variável, né? A gente vai entender agora os tipos de variáveis, né? Os tipos de dados que existem em Python. Quando você trabalha com variáveis, você tem alguns tipos diferentes de variáveis, alguns tipos diferentes de dados. Você vai armazenar um dado dentro de uma variável e esse dado ele pode ser de alguns tipos aqui dentro de Python, que são esses tipos que estão aparecendo aí para vocês, né? Esses 4 tipos de dados, eles são os tipos de dados básicos que a gente possui, que eles podem ser armazenados dentro das variáveis, tá? Vai faltar um 5º tipo de dado, mas que a gente não vai trabalhar com ele no momento, porque ele é um tipo de dado um pouco mais avançado, que são os números complexos, tá? Então, esses tipos de dados, dentro dos tipos de dados, nós temos o seguinte, nós temos as cadeias de caracteres, né, que são o que nós chamamos de strings, né? Uma string ela é uma cadeia de caracteres, ela é um texto, né, como eu coloquei aí para vocês. Né? A gente pegou uma variável A e a gente igualou a um texto, e aí para a gente identificar que isso é uma cadeia de caracteres, ou seja, é um string, a gente colocou entre aspas, e aí o nosso ambiente ali, o Python, ele vai entender que isso que isso é uma cadeia de caracteres, porque ele está entre aspas, né? Então isso é uma cadeia, isso é um string, certo? E a gente tem os números inteiros, né? Que são o que a gente chama de int, tá? Esses nomes de string, de int, de float, né? A gente vai utilizar bastante quando a gente estiver programando. Então é interessante que a gente tenha isso em mente, né? Principalmente os nomes int e float, que são usados para você declarar um tipo de dado, para você definir o tipo de dado que você está utilizando, tá? Então, os dados do tipo int, ou seja, números inteiros, são os números inteiros, né? Como 12, 5, tá? Eles são números inteiros. E aí a gente tem os números de ponto flutuante, que são float, tá? A gente pode dizer que os números de ponto flutuante, eles são nada mais, nada menos do que os números reais, tá bom? Então, como exemplo aí, eu declarei que uma variável A é igual a 5.8 e uma variável B é igual a 2.3. Então, esses dados eles são do tipo float, tá? E apenas do tipo float. Eles não podem ser identificados como números inteiros. E a gente tem as variáveis booleanas, que são o quê? É nada mais, nada menos do que o verdadeiro e falso, né? E aí você tem um A, uma variável A, que eu igualei a true, né? Que seria verdadeiro, tá? Para você declarar que uma variável, ela é uma variável booleana que vai identificar uma verdade, né? Vai ser com valor verdadeiro, você escreve true. O B você escreve false, né? E aí a gente percebe uma grande semelhança, como eu já comentei com vocês, com o inglês, né? O Python tem muito essa proximidade com a língua inglesa nas funções que ele possui, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês sobre os operadores aritméticos, que são algo que a gente vai usar muito, tá? E nessa aula, inclusive, a gente já vai trabalhar com eles. Os operadores aritméticos, né, como o nome já diz, são aqueles operadores matemáticos. São os símbolos, as funções que a gente usa para fazer os cálculos matemáticos dentro de Python, quando você está construindo seu script. E aí a gente tem alguns operadores que eu deixei aqui, né, que é da adição, da subtração, da multiplicação, que é um asterisco, da divisão, que é apenas barra, né? E aí a gente tem alguns um pouco mais avançados, que é exponenciação, a parte inteira, né? Que quando você precisa da parte inteira de uma divisão, como por exemplo 10 dividido para 9, se você quiser apenas a parte inteira dessa divisão, que seria o número 1, tá? Aí ele vai devolver apenas o número 1 e o módulo, tá bom? Então esses são alguns operadores que a gente possui dentro de Python. A gente também tem os operadores relacionais, que nós vamos utilizar muito. Todas essas coisas aqui que eu estou mostrando para vocês, elas são de extrema importância para tudo que nós vamos fazer. Digamos que são a parte mais importante dentro dos scripts, porque praticamente em todos os scripts, todos os códigos que você for construir, que você for criar, você vai utilizar, né, a questão de tipos de dados, né, tipos de variáveis, os operadores aritméticos, os operadores relacionais. Em quase todos os códigos que você for fazer, você vai utilizar isso. Os operadores relacionais é aquilo que vai
fazer a relação entre duas variáveis, entre dois números, né? Você definir que um é maior do que o outro ou menor do que o outro, né? Você igualar, um é maior igual, menor igual, tá? Então a gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente, tá? Você não, caso você não tenha entendido, a gente vai trabalhar isso em alguns códigos um pouco mais para frente, mas na prática. Mas por hora, né, esses são alguns operadores relacionais, alguns operadores aritméticos que a gente já viu e os tipos de dados, tá bom? Então vamos agora para a parte da nossa programação, de fato, vamos para a parte prática, né, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre esses tipos de dados utilizando das funções print e impute, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code e a gente vai trabalhar com a parte do print e do input que você viu aí no título da nossa aula, né? Essa parte do print e do input é uma parte muito legal, muito simples, né? Input ou input, você pode falar do jeito que você preferir. É uma parte muito legal e muito simples também, mas que é extremamente importante que a gente vai estar utilizando em diversos momentos aí. A parte do print a gente já deu uma olhada lá na primeira aula, a gente vai aprender principalmente a parte do input aqui e mais algumas funções dentro do print, tá bom? Então vamos lá. O que seria esse input, né? Essa função input aqui dentro do nosso programa. A função input, ela nada mais, nada menos é do que uma função para você capturar uma informação do usuário. Assim como você imprime na sua tela com print uma informação para o usuário do seu programa, você também pode pedir para o usuário digitar alguma coisa, ele digitar um dado, né? Ele informar um dado para o seu programa, tá? Para o seu script. Então o input, né? O input, ele serve para isso, para que o usuário ele digite uma informação para o seu script, né? Para que você possa usar a informação que ele vai digitar. Então, por exemplo, se você precisa pegar a idade do seu usuário, né? Você vai lá, utiliza um input lá para o usuário digitar a idade dele, tá bom? Só que como a gente já entendeu, como a gente já aprendeu sobre as variáveis, né? Que são um local para armazenar os dados, a gente aqui, para utilizar o input, a gente vai precisar armazenar os dados que o usuário digitou em uma variável. Caso contrário, você não vai conseguir utilizar esses dados, certo? Então, para que a gente consiga usar esses dados, a gente vai lá, declara uma variável e armazena esse input, tá? Se eu executar meu programa aqui, ele já vai abrir um espaço para que eu informe, para que eu digite alguma coisa, eu informe algo para o programa. Então, eu digitei aqui a letra A, e essa letra A ela foi armazenada dentro da variável A, tá bom? Eu vou colocar aqui um print e a variável A só para a gente verificar. Então, se eu digito A, ele vai imprimir A, que foi a informação que eu digitei. Então, está funcionando perfeitamente. E é assim que funciona o input, tá? Só que tem algumas coisinhas a mais, tá? Vamos agora, a gente se pergunta, né? Fica a pergunta aí. Como esse dado está sendo armazenado, né? Que tipo de dado está sendo armazenado dentro da minha variável? Eu digitei um A, então ele está sendo como string. Se eu digitar um número, ele está indo em que formato? A gente vai colocar aqui um type, só para a gente verificar o formato que está sendo armazenado. Então, se eu executar aqui e eu colocar A, ele diz que o formato que está sendo armazenado é de um string, né? O dado que está sendo armazenado é do tipo string. Se eu digitar 12, ele continua sendo do tipo string. Certo? Então, por que isso? Quando você utiliza um input sem especificar o tipo de dado que está sendo armazenado, ele vai sempre armazenar esse dado como uma string. Se você digitar um número, ele vai ser string. Se você digitar um texto, ele vai ser string. Qualquer dado que você digite, ele vai continuar sendo string. E isso vai dificultar caso você queira trabalhar com números, por exemplo. Tá? Se você quiser trabalhar com texto, não tem problema, você utiliza nesse formato mesmo. Mas se você quiser trabalhar com números, você vai ter uma dificuldade de trabalhar com números sem você especificar o input. Tá? Você não vai conseguir utilizar essa variável como se ela fosse um número inteiro, por exemplo. Se você quiser somar, se você quiser multiplicar esse número que o usuário digitou por 2, você não vai conseguir, porque ele está no formato de texto. Ele vai identificar esse número como se fosse um texto. Então, para a gente especificar, como é que a gente faz? Para a gente especificar o tipo de dado que vai ser armazenado. A gente coloca antes o nome que é dado para aquele tipo de dado. Então, se eu quero que o dado que o usuário digite seja armazenado como número inteiro, né, eu coloco antes do input um int e coloco o input entre os parênteses, tá bom? Então, esse é o formato que a gente utiliza para armazenar, para declarar o tipo de dado que a gente quer e armazenar dentro da variável o dado que foi digitado.
Então, se eu executar aqui, ele abriu já, né? Então, vamos digitar o número 12, por exemplo. Ele já me disse que a classe é do tipo int. O que acontece se eu digitar um texto? Ele dá problema. Por quê? Ele dá erro. Por quê? Porque eu me informei que tem que ser do tipo inteiro. Então, ele não vai aceitar outro formato. Se eu digitar aqui 12.5, ele vai dar problema, porque o 12.5 ele é do tipo float, então não funciona. Mas se eu colocar aqui um float e executar, coloco 12.5, ele funciona perfeitamente. Se eu executar e colocar 12, ele também continua funcionando, beleza? Porque 12 não deixa de ser um número real, certo? Ok, beleza então. Então vamos partir para o próximo passo. A gente já entendeu como funciona o input, tá? Ok, beleza então. Então, uma outra coisa que você pode estar fazendo aqui no input é colocando um texto que vai ser o texto de apresentação, né? Que você pode utilizar para solicitar, para informar o dado que você quer do usuário. Então, posso colocar aqui, digite sua idade. 2 pontos, dou um espaçozinho e executo. E ele vai mostrar, ele vai dizer, digite sua idade, né? Antes de o usuário poder digitar a informação. Eu digito aqui o número 20, dou um Enter e ele funciona perfeitamente, tá bom? Então, entendendo tudo isso que nós explicamos sobre o print, sobre o input, sobre os operadores matemáticos, aritméticos, né? A gente vai fazer algo bem simples aqui, né? Um exercício bem simples, que é o quê? Nós vamos solicitar do nosso usuário um número inteiro, tá bom? Ou um número real, fica a critério, né? Mas vamos trabalhar aqui com o número inteiro, primeiramente. Nós vamos solicitar dele um número inteiro, e nós vamos pegar esse número inteiro e vamos fazer todas as operações dele com o número 2, tá? Então, vamos iniciar solicitando, vamos declarar a variável num, vamos fazer um int, input, e vamos colocar digite um número, certo? Então, o usuário vai digitar o número, nós vamos realizar todas as operações que nós vimos ali nos nossos operadores aritméticos, tá bom? Então, para que a gente realize essas operações e armazene elas em um local, a gente vai declarar as variáveis de cada uma. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma soma. Eu vou colocar aqui só a letra S. Vai ser igual a num vezes 2. Vamos realizar uma subtração. Vai ser igual a num vezes 2. Pô, eu estou colocando vezes, eu errei aqui. Mais 2, certo? Então, a gente vai realizar uma multiplicação. Vai ser igual a num vezes 2. Então, a gente vai realizar uma divisão. Vai ser igual a num dividido para 2. E a gente vai realizar uma exponenciação. Então, a gente vai colocar um ezinho, vai ser igual a num vezes, são os dois sinaizinhos, né? 2. E aí a gente vai executar um módulo, tá bom? A gente vai pedir um módulo, não. A gente vai pedir a parte inteira da divisão. A gente vai colocar um in aqui. Int não, porque é o dado, né? Vamos colocar só um izinho. Num. Vamos colocar // 2. Bom? A parte inteira da divisão. E a gente vai printar, a gente vai imprimir todos esses dados na tela, né? Vamos começar colocando o S, SB, M, div, E e I. Ok, então a gente vamos executar aqui e vamos ver o que acontece. Ele pede um número, eu vou digitar aqui o número 5. Onde está o número 5? Então ele imprimiu 7, que é 5 mais 2. Ele imprimiu 3, que é 5 menos 2. 10, que é 5 vezes 2. 2.5, que é 5 dividido para 2. Entendeu? Então imprimiu certo. Quando a gente faz uma divisão que, mesmo a gente pegando o número inteiro, né? Aqui vem esse detalhe. Mesmo que a gente tenha armazenado o número inteiro, a gente fez uma variável que vai ser que o resultado dessa operação aqui vai resultar em
um dado do tipo float. Então, automaticamente, essa variável ela vai ser o dado que vai ser armazenado nela vai ser do tipo float, mesmo que um dos números, mesmo que um dos dados utilizados seja um número inteiro, tá? Se resultou num número real, ela vai ser armazenado nela um número real. Eu poderia colocar, informar que esse resultado ele tem que ser obrigatoriamente um número inteiro. Então, quando ele executasse essa operação, ele não ia aparecer 2.5 como apareceu aqui embaixo, ele ia aparecer só o 2, tá? Então eu poderia fazer assim, int e colocar entre parênteses. Eu estaria dizendo que esse resultado, mesmo que ele tenha, mesmo que ele seja um número real, eu só quero a parte inteira dele. Eu não quero a parte real dele, só quero a parte inteira, tá bom? Então é assim que funciona mais ou menos. A gente já vai testar isso aí. Então a gente tem a parte da exponenciação, que é 25, 5 vezes 5, tá? Seria 5 elevado a 2. E aí a gente tem a parte da inteira, né? Que a gente quer, a parte inteira da divisão. Se a gente colocar 5 dividido para 2, a gente teria só o número 2, tá? A gente poderia fazer o div, vamos colocar aqui div 2, só para a gente ter uma segunda divisão, que seria aquele que a gente acabou de falar, comentar, seria num int num dividido para 2. Aí a gente teria só a parte inteira. Vamos fazer o teste aqui. Div 2. Ok. Se eu executar, vamos colocar 5. Ele apresentou um número 2 no final, que é a parte inteira, tá bom? Então, se eu tirar, se não tivesse esse int, ele ia apresentar 2.5, assim como o que teve lá em cima, certo? Então, é assim que funciona, né? É assim que funcionam as operações, os operadores matemáticos, né? Isso aqui é só para a gente ter uma base, fixar melhor o que a gente entendeu até agora. Existem algumas funções dentro do print que vale a pena a gente aprender também, né? Que você pode utilizar para organizar melhor o seu print, né? Para imprimir as informações de forma mais organizada. Como, por exemplo, o contra barra n. Se você colocar aqui depois da vírgula um contra barra n, aí você coloca vírgula para separar, essa vírgula é para separar as informações, as variáveis. Aí você coloca depois aqui contra aspas, contra barra n, é só copiar e colar. Contra barra n, contra barra n, contra barra n. Esse contra barra n, ele nada mais é do que você dar um parágrafo, tá? É você pular para a próxima linha. É como se eu desse só um enter aqui, tá? E ele vai pular a minha informação para a próxima linha. Vamos executar aqui para a gente ver. Eu coloco 5 e ele executa no formato que a gente quer. Pulando a próxima informação, a informação que vem logo após, do barra n, para a próxima linha. Tá, só que a gente vê que ficou um pouco desorganizado aqui. A gente vê que ficou um negócio estranho aqui. Porque a gente teve um 7 e aí o 3 foi para a próxima linha, funcionou, certo? Só que antes do 3 a gente teve um espaço. Né? A gente vê que a gente teve um espaço aqui. E a gente não quer esse espaço, porque fica estranho, a informação não fica muito bem organizada. Então o que a gente faz para tirar esse espaço? Né? O que a gente precisa fazer? Dentro do print, você pode utilizar uma função chamada sep. Essa função sep ela vai definir o que separa tudo que está entre as vírgulas. Por padrão, o sep ele é um espaço, né? Ele é um espaçozinho. Então, quando você tem esse S, e aí você tem um barra N, vai ter um espaço logo depois, antes desse barra N, logo depois desse S. Aí teve o barra N, que foi pular a informação para outra linha. Vamos executar aqui só para a gente verificar novamente. Deixa eu tirar esse sep aqui. Só para a gente entender melhor. Então, ok, a gente vê que, por padrão, ele tem esse espaçozinho. Logo depois do barra N, teve uma vírgula, e depois da vírgula, por padrão, ele tem o quê? Ele tem a separação por espaço. Então, a informação que vem logo depois da primeira vírgula seria o 3. E ele tem uma separação por espaço. Então, por isso que antes da gente utilizar o nosso barra N, né, vamos fazer aqui sem os barra Ns. Só para a gente ver como fica. Quando a gente utilizou sem os barra Ns, ele automaticamente já deu um espaçamento entre as informações para elas não ficarem juntas.
Então você vê que aqui embaixo ele automaticamente ele dá um espaço entre todas as informações, entre as variáveis que a gente colocou, né? Por quê? Porque quando você tem uma vírgula dentro de um print, se você não definir um modo de separação dessas vírgulas, ele automaticamente vai colocar que o modo de separação dessas informações vai ser um espaço. Então, se eu colocar aqui CEP no final e colocar uma igualdade, eu posso colocar a informação que eu desejo, né? Então, se eu colocasse um traço, ele ia separar todas as informações por um traço. Se eu colocar um espaço, ele vai separar por um espaço. E se eu não colocar nada, ele não vai ter nenhuma separação. Então, esse CEP ele serve para isso, para especificar a separação dessas informações. Então, se eu colocar aqui 5, então você vê que agora o espaçozinho que tinha saiu, né? Antes tinha esse espaço, mas como eu defini o método de separação, que não é nada, eu coloquei para não ser nenhuma separação, ele vai estar sem espaço. Se eu colocar aqui nesse um traço, por exemplo, vamos colocar aqui, abre aspas, um traço. Então, o método de separação deles vai ser um traço. Então, 5. Então, você vê que o método de separação deles aqui foi um traço. Tá bom? Então, essa é uma função bem legal dentro do print, que é bem útil para você estar organizando as informações que você for imprimir na tela, tá? Então, nessa aula a gente aprendeu sobre as variáveis, nessa aula a gente aprendeu sobre as operações aritméticas, relacionais. As relacionais a gente vai utilizar na próxima aula já. Nós aprendemos aqui sobre o input, né? Como você declarar o tipo de dado que vai ser armazenado, né? Como você pode fazer as operações matemáticas, como funciona essa questão de definir o tipo de dado, né? Como ele é definido. Então a gente aprendeu todas essas coisas e aprendemos um pouco mais sobre a função print, né? Como você organizar melhor as informações na sua tela, tá? As informações que você vai imprimir para o usuário. Tá bom? Então, é importante que você tenha aprendido todas essas coisas, porque daqui para frente são funções que nós vamos utilizar bastante. Então, se você não tem experiência com esses tipos de funções, que são inclusive presentes em outras linguagens de programação, são muito semelhantes em outras linguagens de programação, mas se você nunca teve contato, você não tinha conhecimento sobre isso, pratique mais um pouco, né? Isso aqui que a gente já fez, para que você consiga acompanhar melhor as próximas aulas, tá bom? Então, até a próxima aula.